E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, de histórico aí, né, para a nação brasileira, a contragosto dos deputados de direita da Câmara, tivemos a aprovação da redução da jornada de trabalho. A gente sabe que a maioria dos deputados atualmente na Câmara são de direita, né? Inclusive o Kim Kataguiri ficou bem chateado com a aprovação. Falou pros eleitores dele que ele não tá nem aí se eles não reelegerem ele. Foda-se, porque ele sabe da verdade. Então, é isso. Isso mostra que, em última instância, esses caras são nossos empregados, são mesmo. Vocês são nossos empregados, tio. É isso aí. Respeita. E agora a gente tem que fazer isso com os senadores. Não importa se é de direita, se é esquerda. Mano, tem que ser isso mesmo. O povo tem que chegar pras cabeças e pressionar. É poucas. É isso mesmo. O trabalhador, seja ele da ideologia que for, ele sabe o quanto ele tá dia sim, dia também, essa que é a real. É por isso que ele não é besta, entendeu? E ele cobrou mesmo, o eleitorado cobrou dos seus deputados e é assim que tem que ser. Independente da ideologia, tem que obedecer à vontade do povo, a vontade do povo que é soberana, meu parceiro. Essa que é a real. Tem que continuar, vai ter a parada vai subir para os senadores, para a Câmara dos Senadores, para o Senado, e não pode deixar morrer na praia. Se depender dos senadores, isso daí pode ser adiado, os caras podem empurrar com a barriga, entendeu? Pode deixar pra lá. Enfim, a gente não pode deixar esse assunto esmorecer, não pode deixar esse assunto cair por terra. A gente tem que aproveitar que a gente tá em ano de eleição e usar as eleições como ferramenta de pressão, porque é a única ferramenta que a gente tem na democracia, é essa, gente, é o voto, e nesses momentos são cruciais pra gente conseguir esses avanços para a classe trabalhadora. Então, vamos aí ver é, esse dia histórico e é isso. Vou dar play aqui para nós. Está encerrada a votação. Sim, 472. Não, 22. Está aprovado. O quê? 22? Foram 22 deputados! 22 deputados que não são petistas safados, tá ok? Que votaram contra. É 22, é o número, é meu número, tá ok? Quem não se lembra? 22. Desculpa, gente, é que eu vi 22, eu falei, cara. O roteirista desse nosso país é um barato, né, velho? Ele não. Mano, de tédio a gente não morre, né, velho? É sempre uma surpresinha. 22 contra, essa foi foda. Primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, número 221, de 2019, ficam prejudicados. A proposição inicial, a apressada e o substitutivo da comissão especial ficam prejudicados. Os destaques, números 3 e 5. A matéria vai ao segundo turno. Sabe o que é isso? Eu falo pra vocês o que é isso aí. Sabe por que os caras estão festejando, estão batendo palma? Vocês sabem por quê, né? Porque se eles não aprovassem o fim da escala 6x1, quem ia ter que trabalhar 6x1 era eles, velho. Tinha um deputado aí, não vou dizer quem, mas tinha um deputado aí que tava falando, não, porque se não for aprovado, então a gente vai dar o exemplo e nós vamos trabalhar 6x1. É. Aí os caras ficaram com medo, né, velho? Falou o quê? É melhor parar com essas gracinhas. Né? É isso, né? Todo mundo tem interesse comum. A realidade é uma só, gente. Se os deputados, senadores, vereadores, se eles tivessem que viver a realidade do povo brasileiro, se a jornada de trabalho deles fosse igual à jornada de trabalho do povo brasileiro, se eles tivessem que usar o mesmo SUS do que o brasileiro, se eles tivessem que usar a mesma escola pública do povo brasileiro, em resumo, se eles tivessem a mesma realidade material do povo trabalhador brasileiro, eu posso garantir a vocês que a realidade do povo brasileiro seria muito melhor, meus amigos. Porque o que esses caras mamam não tá escrito, tá bom? Então o que esses caras aí mamam não tá escrito, não. Então, assim, a grande verdade é essa. Vocês estão me entendendo? A grande verdade é essa, né? Só os caras sempre vão olhar para os interesses deles, em primeiro lugar. E a gente tem que olhar os nossos.
E como é que a gente faz com que os nossos interesses sejam respeitados? Bom, a gente sabe que aqui no Brasil, apesar de ser ilegal o lobby, acontece, né? Eu não preciso falar, vocês sabem disso. Que tem dinheiro, que molha a mão dos caras, né? Aqui lobby é tratado como corrupção. Acontece? Acontece. Você tá entendendo? E como é que a gente, como povo, combate isso? Bom, além das ferramentas institucionais que já estão aí a nosso dispor e que trabalham, como é o caso da Polícia Federal, como é o caso da Polícia, principalmente da Polícia Federal, que faz esse tipo de investigação, e da AGU, que vai acionar isso via judicial e tal, a partir das investigações. Além de tudo isso, de toda essa institucionalidade que a gente tem ao nosso dispor, da democracia, a gente tem o voto. Né? É a maneira que a gente demonstra nossa insatisfação, é a maneira como a gente demonstra nossa indignação, nosso protesto, né? E aí, uma vez que os caras veem a posição que eles ocupam, que é graças ao nosso voto, que eles ocupam essas posições, esses deputados, a partir do momento que eles veem os mandatos deles em risco, em xeque, como o próprio Kim Kataguiri falou, aí a coisa começa a acontecer, vocês entendem? Então, assim... Vamos ver, não é o fim, como eu falei, ainda tem a Câmara dos Senadores, mas vamos continuar vendo aí esse dia de vitória, por enquanto. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência acaba de comunicar, questão de ordem do artigo 95, fica prejudicado os destaques. Os destaques são claros. Por que Vossa Excelência prejudicou? Os destaques estão prejudicados porque eles foram acolhidos na emenda aglutinativa aprovada. Não, senhor. Não, senhor. Um dos destaques é supressivo, ele não foi acolhido na emenda aglutinativa e, portanto, nós queremos votar. Os destaques, eles se referiam ao texto da emenda, os destaques, eles se referiam ao texto do substitutivo. E o que foi aprovado foi a emenda aglutinativa, não sendo possível a apresentação de destaques a essa emenda. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro, nem mesmo o meu pai. Que é isso, sabe? Eu acho que até na democracia tem certas demonstrações afetivas que devem ser contidas, meus amigos. Percebe? Dar um beijo na testa do presidente da Câmara, não acho que seja de decoro. Eu acho que é falta de decoro parlamentar. Entende, meu amigo? Contenha-se. Volta aqui no VAR. Eu quero ver isso no VAR de novo. A essa emenda. Olha lá. Aí ele vem. Ai, que delícia! Que delícia, papai. Um beijinho. A essa emenda. Eu não aguento. Esse Brasil é a mais, eu vou te falar, velho. Senhoras e senhores deputados, estamos em um dia histórico para o Brasil, trabalhadores brasileiros e para este parlamento. Acabamos de aprovar. Foi histórico, rolou até beijinho na testa, uma meu parceiro. reforma constitucional. Pessoas. Hoje, a Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para escrever na nossa Carta Magna uma mudança fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras, a maior parte do país, a maior do país desde a Constituição de 1988. Assumir esta condução com todo o equilíbrio, responsabilidade e, principalmente, compromisso com os brasileiros. Por isso, já no início do debate, tratei 3 pilares como inegociáveis para esta Casa e para o governo federal. A redução da jornada para 40 horas semanais, 2 dias de descanso. Olha, vamos combinar, né? 40 horas semanais, 2 dias de descanso é o que meio que a maioria dos servidores públicos, pelo menos os administrativos, tem. É uma coisa meio que acordada pela maior parte dos sindicatos. É óbvio que você vai ter aí algumas funções específicas que vão ter uma jornada diferente de trabalho, né? Principalmente aquelas que a gente considera como essenciais, né? Segurança pública, saúde. Acho que bombeiro entra também em segurança pública. Você vai ter aí certos trabalhos que realmente vão ter uma condição diferenciada. Mas, no geral, a maior parte dos serviços sempre foi essa jornada. 40 horas, 2 dias de descanso, né? Tipo, quem não trabalha em varejo, quem não trabalha em atendimento, né? Quem trabalha em escritório, isso é normal. Isso já acontece, já é prático, né? Então, meio que
O que está sendo votado é isso mesmo, é a proibição de uma pessoa trabalhar 6x1 e agora o mínimo aceitável é o 5x2. É aquilo, gente, é o que a gente esperava? Não. A gente queria a redução da 4x3, porque aí você abarcaria também esses outros profissionais que hoje já estão na 5x2 e que também gostariam de uma redução. Mas não dá pra dizer que é ruim, tá ligado? Tipo, não, vai ter muita gente que vai se beneficiar com isso, essa redução. Agora tem que ver a questão de quando que isso vai ser posto em prática. Vamos ver. E a manutenção dos salários dos trabalhadores. E para atingir esse resultado, a Câmara dos Deputados, cada um de nós neste plenário, teve a coragem de enfrentar esse tema. Esta aprovação ficará registrada na história... Coragem não, né? Vocês foram coagidos e é assim que tem que ser, na base da coerção popular. É poucas ideias, tá bom? É poucas ideias, seu Hugo Mota. É poucas ideias mesmo. Você aí, o senhor aí, Vossa Excelência, é nosso empregado com todo respeito, tá entendendo? O senhor e toda essa galera aí bancada. Seja do partido que for, seja da onde for, meu amigo. Esquerda, direita, amarelo, cor-de-rosa, arco-íris. Eu tô pouco me lixando de qual partido vocês são, meus amigos. Alguém colocou você aí, certo? Esse alguém tá achando legal você votar contra? Ou ele quer que você vote a favor? É assim que tem que ser, mano. Na minha opinião. Minha humilde opinião. Entendeu? Minha humilde opinião. Vamos lá. Até porque a realidade, a vida material não espera mudança de congresso não, mano. O negócio é pra ontem. Nesta legislatura, que na trajetória de cada parlamentar, que compreendeu que desenvolvimento econômico e dignidade humana precisam caminhar juntos. Não posso deixar de cumprimentar especialmente o relator da matéria, o deputado Léo Prates, e o presidente da comissão especial que discutiu a matéria, deputado Alencar Santana. Também parabenizo as deputadas Érica Hilton e Dayana Santos, assim como o deputado Reginaldo Lopes, que apresentaram matérias sobre a redução da jornada de trabalho. Senhoras deputadas e senhores deputados, muitos trabalhadores saem de casa cedo para o trabalho e voltam tarde para casa. Ainda encontram outras tarefas à sua espera. Não podem usufruir de tempo, de convívio familiar, de lazer, de cuidados com a saúde e da busca de conhecimento. Este cenário é ainda pior para as mulheres, que acumulam jornadas triplas de trabalho. E hoje, mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por elas. Mais do que falar sobre horas trabalhadas, o debate que fizemos aqui foi sobre tempo de vida. É sobre o direito de viver, não apenas sobreviver. É sobre a liberdade de escolha em relação ao tempo livre. Porque tempo livre também é dignidade humana. E dignidade é fundamento da Constituição brasileira. Na construção dessa reforma, a Câmara dos Deputados tratou o tema com diálogo e compromisso com o país. Eu só queria deixar uma observação, eu acho que meio óbvio para a maior parte das pessoas, mas para aqueles que não sou óbvio, eu vou pontuar isso. O que o Hugo Mota falou, eu acho que é um negócio absurdo mesmo, né? Porque a maior parte dos deputados, e principalmente aqueles que são de direita, adoram falar de liberdade. Adoram falar de liberdade. Ai, porque a liberdade de expressão, a liberdade da propriedade privada, a liberdade... Com todo respeito. Agora, a liberdade de poder ter um dia a mais de folga, aí é demais. A liberdade de lazer, aí é demais. Aí não dá. Você não pode ser livre para ser feliz. Você não pode ser livre para se divertir. Você não pode ser livre para descansar ou pro ócio. Você só pode ser livre para trabalhar, para se expressar e para possuir. Aqui, ó. Vou repetir. Você só pode ser livre, segundo esses caras, a liberdade que eles pregam é a liberdade de possuir, a liberdade de se expressar, entendeu? E a liberdade de trabalhar. Vocês estão me entendendo? É isso. É isso. Ai de você, se for lá nos MBL... E falar pra eles, eu acho que eu devia ser livre pra ter um dia a mais de folga. Ai, ai, ai. Aí eles vão olhar pra sua cara e vão falar, vagabundo. Comunista, safado, vagabundo. Não quer trabalhar. Seu vagabundo. Quer coçar o saco em casa. Ai. Quem disse que você tem direito de ver sua família? Vou dar play. Ao longo desse debate, ouvimos trabalhadores, especialistas, representantes da sociedade civil e também o setor produtivo.
Por meio do programa Câmara pelo Brasil, fomos até os brasileiros das 5 regiões do país para entender suas realidades, compreender os impactos em cada setor e construir o texto mais equilibrado possível. Foram mais de 3.200 pessoas ouvidas. E aqui reitero, esta discussão foi conduzida de forma a não sobrecarregar consumidores e proteger quem empreende, especialmente as micro e pequenas empresas. A transição acontecerá de forma gradual. Um projeto de lei vai... Olha aí, começou o dedo no cu, meu filho. Você que tava aí achando que tava legal, você aí que tava que nem eu, se divertindo, festejando, falando, agora vai, né? Você que trabalha aí no seu 6x1, na sua vaga arrombada, saiba você que você vai ter que continuar trabalhando nela. Porque haverá uma desgraça de uma transição. Transição de... É isso que eu tenho a dizer. Transitions of ass is dick. Do you understand me, my friend? Vai se f... Caralho. Aí, vamos ver. A transição é de 10 anos? Vamos ver de quanto tempo vai ser essa transição. Vamos ver. Tratar dos setores específicos e quero aqui me dirigir aos microempreendedores individuais, aos deputados Anny Ortiz e Jorge Goethe, que têm a responsabilidade de presidir e relatar uma comissão especial nesta casa, que trata do reajuste do valor de faturamento das micro e pequenas empresas do Brasil. Será nessa comissão especial que nós vamos tratar não só desse reajuste, como também da flexibilização para que esses micro e pequenos empreendedores possam contratar mais trabalhadores de carteira assinada, já que hoje o limite é de apenas um trabalhador por empresa. Combinei isso com o presidente Lula. A sua equipe econômica já trabalha com uma proposta e nós vamos aqui nesse plenário, assim como... Olha, eu não queria dizer nada não, mas eu não sei se isso é uma boa notícia não, viu? Porque assim, eu não sei se alguém avisou o Hugo Mota, mas quem é microempreendedor individual não contrata mais de um funcionário, não é porque é caro contratar mais de um funcionário. É porque meio que ele não fatura o suficiente, entende? E é esse o problema. E o que ele tá falando é que ele vai ampliar a exoneração de imposto, né? E as regras, vai flexibilizar as regras para pequenas e médias empresas. Ou seja, na prática, pequenas e médias empresas vão ter condições fiscais, por assim dizer, iguais a um microempreendedor individual. Né? E a gente sabe que não é a mesma coisa. Então não dá pra tratar nem juridicamente, nem de maneira fiscal igual, sabe? Sei lá, gente, sei lá, tá? Me parece aí um jabuti. Vou falar pra vocês. Parece aí uma armadilha. Eu acho que isso é uma armadilha. Mas vamos ver, vamos continuar vendo. Como estamos fazendo nesta noite, também priorizar esse debate que atende uma reivindicação do setor produtivo, das micro e pequenas empresas e daqueles que também estão dentro da categoria do Simples Nacional. A proteção da saúde é outro ponto que esta casa não poderia ignorar neste debate. Dados recentes, deputada Laura Carneiro, mostram o aumento de licenças e afastamentos relacionados à saúde mental. O gasto para o INSS chega a quase R$1 bilhão. Por isso, reduzir a jornada não é apenas reorganizar horários, é uma medida estrutural de promoção da saúde, é uma política pública. Senhoras deputadas e senhores deputados, a redução da jornada não é vilã de produtividade. Precisamos reconhecer uma realidade. O Brasil está entre os países com maior carga horária de trabalho no mundo. Ao mesmo tempo, convive há décadas com a estagnação da produtividade. Isso mostra que produtividade não pode continuar sendo medida apenas pela quantidade de horas trabalhadas. Trabalhadores mais descansados produzem mais. Quero me drogar. Reduzem mais afastamentos. Sem medo e sem amor. Mano. Mano. O que esse tiozinho de capacete laranja está fazendo com uma Bíblia borboleta em suas mãos? E por que eu digo Bíblia borboleta? Porque ele chacoalha essa Bíblia como se ela fosse um animal alado. Zoado, hein, cara? Porque é um momento sério, né? Deveria ser, pelo menos. Isso parece que ele tá, sei lá, zoando. Sei lá também do tiozinho. Às vezes o tiozinho tá muito feliz e eu tô aqui causando com o tiozinho, tá ligado? Agora, seja como for, assim, isso é um passo, né? A redução da jornada ter sido aprovada e agora é o 5x2 é o mínimo. Isso é excelente.
Mas é aquilo que eu falei, tem que ver essa questão aí das empresas, tem que ver essa questão aí do tempo de duração e do tempo que vai levar para essa medida entrar na prática, né, o tempo de adaptação que eles chamam. Então tem que ver. Eu acho que a população, os trabalhadores, tem que pressionar, aproveitar essa aprovação para pressionar a Câmara do Senado a aprovar sem esse tempo de adaptação, sabe? Aprovar para esse ano ainda, porque já que é assim, já que é para sair do 6x1 para 5x2, eu acho que não tem motivo para ter adaptação, não. Se fosse uma mudança de 6x1 para 4x3, aí eu até entendo, porque realmente é uma mudança. Agora, o 5x2 é o que já devia estar sendo praticado há muito tempo, entende? É um absurdo isso não estar acontecendo. Eu acho que a população tem que se mobilizar para que a mudança de 6x1 para 5x2 seja imediata, e que o Senado aprove uma mudança gradual da 5x2 para 4x3. Eu acho que essa tem que ser a proposta. É isso que o Senado tem que fazer agora. Não é que o Senado agora tem que aprovar isso que está sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Não. Eu acho que o Senado tem que aprovar o fim da escala 6x1 para a escala 5x2 de maneira imediata e uma mudança gradual para 4x3. E não isso que tá... Porque, não sei se vocês entenderam, o que está sendo aprovado hoje na Câmara dos Deputados é a mudança gradual da 6x1 para 5x2. É isso que está sendo aprovado. E isso não é bom o suficiente, percebem? Isso não é bom o suficiente. O que a gente precisa é uma mudança imediata da 6x1 para 5x2 e de um planejamento do Estado brasileiro para uma mudança gradual da 5x2 para 4x3. É isso que tem que ser feito, tá? Essa é a minha opinião. Põe aí você nos comentários se você concorda comigo ou se você discorda, e se você discorda, por que você discorda. E não esquece aí de deixar seu like, segue meu canal para ouvir mais opiniões como essas, e vamos continuar aí assistindo, porque falta pouco do vídeo. Vamos lá. Em proteger a economia, a saúde, a família e a dignidade das pessoas. A história nos mostra que os avanços civilizatórios sempre enfrentaram resistências. Foi assim quando se decidiu criar a carteira de trabalho. Foi assim quando o país adotou o fim da escravidão. Os contrários diziam que o país não suportaria. Mas o Brasil optou pelo avanço, fruto de nossas decisões políticas. A Câmara dos Deputados cumpriu seu papel constitucional. Com coragem, debatemos, dialogamos, divergimos. Construímos consensos possíveis e contamos muito, e aqui quero registrar, com o apoio do presidente Lula nessa jornada. Tenho muita honra e felicidade de presidir a Câmara dos Deputados neste momento histórico em que o Parlamento brasileiro entrega ao país uma... Independente de quem for o presidente, esses caras que estão aí sentados, seja ele na presidência da República, seja ele na Câmara dos Deputados, seja ele no Senado, seja ele onde for, eles têm que entender que eles são os nossos funcionários, eles trabalham para os nossos interesses, e se os nossos interesses não são respeitados, a gente não vai os reeleger. Agora, o cara tá lá, você votou nele, você tá falando pra ele, bicho, vota a favor disso, que senão eu não voto em você de novo. Que nem aconteceu com o Kim Kataguiri aí, mano. Que ele mesmo falou, ele verbalizou que a base eleitoral dele ia ficar chateada com ele. Ele falou isso, não sou eu que tô falando, foi ele que falou isso. Então assim, o parlamentar sabe que a base dele tá pressionando ele pra tomar um caminho, pra tomar uma decisão, e ele vai ao contrário. Ah, bicho, aí você vai me desculpar, mas assim, entendeu? Tem e não é pouco. Forma voltada à vida das pessoas. Muito obrigado. Requerimento número 3230 de 2026. Requer a dispensa do interstício de 5 sessões, previsto no parágrafo 6º do artigo 202 do Regimento Interno, para a apreciação do segundo turno da proposta de emenda à Constituição número... Beleza, é isso. Agora eu vou... Antes do vídeo acabar aqui, eu vou mostrar pra vocês a fala do Kim Kataguiri que eu mencionei tanto durante o vídeo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem que não é mentira, não é fake news. Bom, tá na tela aí. Vamos ouvir o que o senhor Kim Kataguiri falou após a aprovação do fim da jornada do 6x1, né, na Câmara. Essa é a solução fácil e populista que não se aplica na prática. E o trabalhador, depois de um ano, hoje... Podem me xingar, hoje podem fazer eu perder a eleição, hoje posso ser execrado, mas... Vocês ouviram isso? Vou voltar. E o trabalhador, depois de um ano, hoje, podem me xingar,
Hoje podem fazer eu perder a eleição. Hoje podem fazer eu perder a eleição. Que em Kataguiri isso acontece, a gente perde uma reeleição quando a gente desagrada aqueles que nos colocaram no poder. Sabia? Fica tranquilo que você não é o primeiro a acontecer isso, tá? Se acontecer, você não é o primeiro. Tampouco será o único, porque assim como você, 21 outras pessoas votaram não. Então fique tranquilo que nessas próximas eleições a gente vai descobrir se o lance é pessoal com você ou se foi por causa dessa eleição. Porque se por acaso nas próximas eleições 22 não se reelegerem, a vida é triste, não é? Aí a vida é triste. Paciência. Então assim, tá aí pra você que achou que eu tava de implicância, né? Não, tá aí, ó. Palavras do próprio deputado. Segundo ele mesmo, as ações dele, o fato dele ter votado contra o fim da escala 6x1, o fato dele ter votado contra isso, certo? Vai fazer com que ele não se reeleja. São palavras dele, tá? Então finalizo aqui o meu react da semi-vitória, vamos colocar assim, porque ainda não foi uma vitória. E a gente se vê. Não se esquece de dar seu like, deixa seu joinha aqui no vídeo. Também se inscreve no canal, me segue, tá? Se você quiser continuar vendo aí meus react, ouvindo minhas opiniões. E é isso, tá? Minhas redes estão aqui embaixo na descrição do vídeo também pra você me seguir. Tamo junto, é nóis e bora que bora. Vamos pra cima desses caras. É nóis.